Hoje nós vamos aprender a respeito dos dois tipos de espíritos, né? Que estão na Bíblia. Os espíritos que são de Deus e os espíritos que são de Satanás. Nós precisamos saber identificar cada um desses espíritos. Para quê? Para que não sejamos enganados, para que não sejamos ludibriados pelas falsas pregações. E o nosso texto de referência está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Nós estamos com um problema técnico aqui no Data Show, por isso não vai aparecer aqui, né? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, um alerta, o apóstolo João faz um alerta para todos os cristãos, para todos os que servem a Deus. Ele faz um alerta muito sério. Ele diz assim: amados, não creais, não acreditais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos, no plural, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o apóstolo João, ele fazendo um alerta para a igreja: olha, tome cuidado, prove se o Espírito vem de Deus ou não é de Deus. Não acredite em tudo quanto estão falando para você, se não provar na palavra o que está falando. Não acredite, não creia. Faça prova, se a profecia que você recebeu veio de Deus ou não, se a visão que você recebeu de alguém que entregou veio de Deus ou não, se a revelação veio de Deus ou não. Prove se é de Deus ou se não é de Deus. Então não é porque a pessoa chegou e entrega alguma coisa para mim que eu vou ter que crer. Primeiro eu vou examinar, está de acordo com a palavra? Tem respaldo na palavra de Deus que esta pessoa está falando? Não, então não creio. Agora, se tem respaldo na palavra e a pessoa provar tudo que está falando para você dentro da palavra, aí você pode crer. Por que ele falou isso? Provai se os espíritos, ele deixa aqui, mas provai se os espíritos são de Deus. Por que ele fala para provar? Se ele está falando, se é para provar se o espírito é de Deus, porque tem os espíritos que são de Deus, os que são de Satanás. O que ele está falando? Não se enganem, mas provem se os espíritos ao qual está usando o profeta, o pregador, se é de Deus ou se é das trevas, se é de Satanás. Ok? Então nós devemos estar atentos. E como que nós vamos saber se é de Deus ou se não é de Deus? Vocês vão aprender hoje. Vocês vão entender hoje. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou todas as coisas, era bom ou era ruim? Ao final de cada dia, Deus olhava a sua criação e Deus via que tudo era bom. Que tudo que Deus havia criado era bom.
Quando Deus criou todas as coisas, criou os céus e criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Os anjos foram criados por Deus, e os anjos eram bons. Sim ou não? Os anjos eram bons. A criação de Deus era perfeita. Tudo que Deus criou era bom. Era bom, era perfeito, não tinha nada errado. E daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu. Por que apareceu o mal? Por que apareceu Satanás? Se tudo que Deus criou era bom. Daqui a pouco vocês vão entender tudo isso também. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então Deus, Ele é um só Deus, Ele criou tudo, Ele é Pai de todos, Ele criou todas as coisas, foram criadas por Ele, e Ele é sobre todos, e Ele é por todos vós. Ele é aquele que tem autoridade, mas também é aquele que nos guarda. Então tudo que Deus criou era perfeito. Tudo o que Deus criou era perfeito. Por quê? Deus é um ser autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus é autoexistente. Ele é aquele que é autossuficiente. Deus não precisa nem da minha adoração. Porque se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele é Deus. Então Deus criou todas as coisas, mas ninguém criou a Deus. Ele é autoexistente. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou Deus, eu sou autoexistente, eu sou o autor de toda a criação. Eu sou o que sou. Então Deus é autoexistente. Ele é Deus. Ele é autor de todas as obras que nós vemos. Ele é criador de todas as coisas. João 4, 24. Qual é a característica de Deus? João 4, 24. Diz assim: Ele é autoexistente e Ele é o quê? Espírito. Está escrito aí: Deus é espírito, Deus não é matéria. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E como que Deus criou todas as coisas?
O que Deus usou para criar todas as coisas? A palavra. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Pela fé entendemos, compreendemos que os mundos, não é o mundo, os mundos, tudo que existe, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi feito daquilo que era invisível. Deus é invisível, Deus, Ele, pela sua palavra, Ele criou todas as coisas, os mundos, os planetas, as galáxias, as estrelas, o sol, a lua, o universo. Foi criado tudo através do quê? Da palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Agora Deus criou Lúcifer para ser um demônio? Não. Deus criou Lúcifer para ser o quê? Guardião, para servir ao Senhor. Mas Lúcifer era o anjo mais lindo, o querubim mais lindo do céu era Lúcifer. Pensa em alguém bonito. Pensa, formoso, lindo. Ele era o mais bonito. Era uma das perfeições da criação de Deus. Mas o que aconteceu? O orgulho subiu no coração dele. O orgulho, a vanglória, a soberba. Sou mais bonito que Deus. E eu sou mais bonito do que todos os anjos. O orgulho derruba, a soberba derruba, a vanglória derruba. Diz assim, em Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. Vocês vão ver qual é a função dele, né? Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Então Satanás era o quê? A serpente. A serpente, astuto. O que é astuto? Esperto. Inteligente. Você está pensando que Satanás é burro? Astuto, esperto, inteligente. Ele chegou para a mulher e falou: ei, deixa de ser tola, deixa de ser boba. Sabe por que Deus não quer que vocês comam desta árvore? Porque o dia que vocês comer, vocês vão ser iguais a Ele. Você acha que Satanás vai mentir para você de uma forma que você não acredite, ou de uma forma que você possa até acreditar se não vigiar? Ele vai querer te envolver na mentira, para te enganar,
para te enganar. Então nós estamos vendo aqui Satanás, ele era uma serpente. Uma serpente. Mas será que era uma cobra mesmo? Ou é figurativo? É figurativo? Não era uma cobra. Outro dia eu explico melhor a respeito disso para vocês. Então o que ele fez? Ele enganou, porque desde o princípio o propósito dele é o quê? Enganar, mentir e roubar tudo aquilo que há de Deus no coração das pessoas. Em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga o quê? Serpente. Olha aí, ó. Lá no jardim era uma serpente. Agora é dragão. Por que ele cresceu? Qual foi o castigo que Deus deu para a serpente? Quando ele enganou Adão e Eva. Rastejarás sobre a terra. O que é rastejar? Você vai viver humilhado. De toda a glória que você tinha, você vai viver humilhado. Rastejará sobre a terra. E se alimentará do pó da terra. Quem é pó da terra? Ele se alimenta do quê? Do pecado, do pó da terra. Satanás se alimenta da mentira, ele se alimenta do pecado. Então ele era uma serpente, agora se tornou um dragão. E esse dragão depois eu vou provar para vocês. Hoje não, que eu estou provando os dois espíritos. Esse dragão depois eu vou provar para vocês que é um líder. Usado pelas trevas. Então, você está vendo aqui, versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. O papel dele é o que? Enganar, é mentir. Mas ele vai chegar de rabo e chifre para mentir para você? Não, ele vai usar os vasos dele para enganar, para mentir. É isto que ele vai fazer. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga, é tudo igual. Lá de Gênesis até Apocalipse, ele continua enganando e mentindo. Ele prendeu o antigo dragão, o anjo que desceu do céu, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, ficar amarrado por 1000 anos. Depois de 1000 anos ele vai ser solto novamente. Para quê? Para enganar alguns ainda, que se deixarão enganar. Mas outro dia nós falamos disso. Então esse espírito de Satanás, esse espírito do diabo, a antiga serpente que se tornou o dragão, ele é o quê? Adversário de Deus, inimigo de Deus. E se ele é adversário de Deus, ele é adversário daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que adoram a Deus.
Ele é adversário. Adversário é aquele que se opõe, que luta contra. Isto é adversário. Aquele que se opõe, aquele que luta contra. 1 Pedro, capítulo 5. Volta só um pouquinho aí, a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigilantes, vigiai, porque o diabo vosso adversário, ele é adversário da igreja, ele é adversário de Deus. Estejais atento, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, ele está circulando como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Assim como ele enganou Adão e Eva, o que é que ele está fazendo? Procurando quem ele possa enganar. Vigiai, estai atento. Uma vez mais eu vou dizer, o diabo não vem de rabo e chifre. Ele vai usar os seus instrumentos, ele vai usar os seus pregadores, ele vai usar os pratos do pecado para tentar te derrubar. E como que surgiu, apóstolo, esse demônio? Satanás, o diabo, a antiga serpente que é o dragão, como surgiu? Deus criou tudo perfeito, mas ele surgiu pela arrogância do seu coração, pela soberba, pelo orgulho. Deixa eu falar uma coisa, pessoa que é soberba, orgulhosa, arrogante, precisa se converter, porque a semente de Satanás está dentro desta pessoa. Precisa se converter. Nós vamos aprender agora que Deus criou o quê? O homem à sua imagem e semelhança. O homem é espiritual. Sim ou não? O homem é espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Qual é a imagem e semelhança de Deus? É essa aqui? Essa parte física? Não. Deus é espírito, nós vimos lá, né? Nós vimos em João 4, 24, né? Que Deus é o quê? Espírito. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança em espírito. Tem como você pegar a imagem de Deus e colocar num quadro? Tem, porque Deus é espírito. Então quando Deus nos criou, Ele nos criou em espírito. E o anjo é o quê? Espírito. Então assim como Deus criou o homem em espírito, e depois criou o quê? Formou o homem do pó da terra. Ele nos criou em espírito e depois formou o homem do pó. Então essa imagem aqui que foi formada, essa imagem física, é a imagem da terra. A imagem do céu que há em nós é espírito. Espiritual. Ok? Então Satanás também é espírito. E ele sabe que o homem foi criado em espírito para quê? Para viver eternamente com Deus. E Satanás pode ter a eternidade com Deus? Pode. Então este é o maior objetivo, tirar de você
a eternidade que ele não pode ter com Deus e com Cristo Jesus. Enganar. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Ou seja, o homem foi criado da terra, mas era sustentado por Deus. Agora ele conhece o bem e o mal, porque ele foi enganado. Ele deixou de ouvir a Deus para ouvir a quem? O diabo. Preste muita atenção. Quando você deixa de ouvir a Deus, a verdadeira pregação da palavra de Deus, para ouvir a falsa pregação, você pode perder o jardim, você pode perder a tua salvação, você pode perder a vida eterna, você pode perder a tua salvação. Então tome cuidado. O que Deus falou? Eles foram enganados, eles deixaram de ouvir. Então, o que eu vou fazer? Vou tirá-los do jardim, para que eles não comam da árvore da vida, e volte a viver e ter a vida eterna. Deus criou o homem para morrer? Tanto é que os homens viviam quase 1000 anos, né? Sim ou não? Mas por que eles começaram a diminuir a idade? Por causa do pecado. Então agora o homem sabe o que é bom e o que é ruim, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele comeu dos ensinamentos de Satanás. Árvore do conhecimento e do bem e do mal não é uma árvore, irmãos. Quer saber o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore produz os frutos segundo a sua espécie, sim ou não? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio diabo, é Satanás. E a árvore da vida que estava no jardim, quem é? Quem é a árvore da vida que estava no jardim? O próprio Deus. O próprio Deus, porque Jesus ainda não tinha nascido. Jesus já tinha nascido? Não. Então a árvore da vida era quem? Próprio Deus. Depois eu vou provar tudo isso para vocês. Só estou dando só para vocês ficarem curiosos, que vocês vão aprender tudo isso também. Ok? Tudo isso vocês vão aprender. Então, o homem agora começou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, deixou de ouvir a Deus para ouvir a Satanás. E o que aconteceu? Quem deixa de ouvir a verdade para ouvir a mentira, torna-se mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então ali, o homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para ser como Deus. Para ser como Deus em espírito. Todo dia Deus vinha, falava. Você acha que Deus descia do céu? Não, Deus falava como? Espiritualmente com eles, irmãos. Espiritualmente. Deus falava com eles, e ali, agora eles deixam de ouvir a Deus, para ouvir o engano, para ouvir a mentira, e perdem o jardim. E esse espírito enganador, esse espírito das trevas,
se tornou enganador e das trevas, depois que ele quis ser melhor ou maior do que Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Como surge Satanás. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Acharam? Livro de Ezequiel fica depois de Isaías e Jeremias. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 diz assim: veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, tu eras perfeito, né? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura, tu eras sábio, tu eras formoso. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Algumas traduções está escrito: tu eras guardião do Éden. Não sei se a tua está assim. Alguém, a sua Bíblia está assim? Era guardião do Éden. Então o que está dizendo? Estivessem no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, para guardar, para proteger. Ele era o quê? Querubim ungido para cobrir, para guardar, para proteger. E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Comércio aqui o que quer dizer? Você enganou, você ao invés de permanecer no que eu chamei, começou a negociar naquilo que era errado. Na multidão do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes. Por isto te lancei profano do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor guardião, do meio das pedras afogueadas. Te lancei, te joguei. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Ah, como eu sou lindo! Eu sou muito lindo, eu sou mais lindo que todos. Não tem ninguém igual a mim. Então o coração dele se elevou, se encheu de orgulho e soberba. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, da tua luz. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Aquilo que era santo se tornou em algo que era pecaminoso. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Eu fiz sair do meio de ti o quê? O fogo, a palavra. Quem estava aqui ontem aprendeu. A palavra, a minha verdade saiu de ti, a minha luz saiu de ti, a minha glória eu tirei de ti. A minha verdade, a minha glória, a minha luz, o meu poder, a minha autoridade, tudo isto eu tirei de ti, ó querubim ungido. Tremendo, né?
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá, nunca mais voltará a ser o mesmo. Todos aqueles que te viram estão espantados, porque você era a perfeição, formoso, lindo. Hoje tu és trevas, ó querubim ungido, de luz para as trevas. De luz para as trevas. Então o orgulho, a soberba, fez com que Lúcifer se tornasse um anjo caído. Ele deixou de ser anjo? Ele continua sendo anjo, só que é um anjo de luz, de trevas. É um anjo que está de pé diante de Deus? Está caído. É isto. E para que os anjos foram criados? Para que os anjos foram criados? Salmo 103. Os anjos foram criados para servir a Deus. Salmo 103, verso 20 ao 22. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, louve, adore, sirvam ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, exércitos celestiais, vós ministros seus anjos, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, toda a criação, e em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, bendizei ao Senhor. Os anjos foram criados para servir a Deus, para adorar a Deus e para servir em favor da autoridade de Deus na terra, que é a igreja. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação, levante a mão. Então os anjos são espíritos ministradores que recebem ordem de Deus para ministrar, para trabalhar, para guardar, para proteger o que? Aqueles que hão de herdar a salvação. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o guarda. Apocalipse 91, não me lembro agora, Salmo 91, não me lembro o versículo, mas diz: porque a seus anjos dará ordem ao teu respeito. A respeito de quem? Da igreja, daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos foram criados para servir a Deus e para cuidar, zelar, guardar, proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Glorificado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo, mas quantos anjos Deus criou? Eu não posso dizer quantos foram criados exatamente, mas foram muitos. Nós vamos ver agora. Não temos a conta exata, mas em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Apocalipse 5, 11.
diz assim: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. Então qual é o número dos anjos? Exatamente não sabemos, mas são milhões, primeiro é milhões, milhões de milhões, ou seja, são muitos milhões, e milhares de milhares. Aonde estão esses anjos? Na atmosfera. Esses anjos, tem alguns aqui, ó. Tem alguns aqui, irmãos. Tem ou não tem? Quem teme a Deus? Do teu lado tem um anjo. Do meu lado tem um anjo. Do lado da pastora Vera tem um anjo. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se, fica do lado daquele que teme a Deus. Então são milhões de, milhares de, milhares. Só que uma parte deles, se ainda tem milhões de milhões e milhares de milhares, tinha muito mais, porque uma parte deles foi enganada. Enganada. Isaías 14:12. Isaías 14:12. Diz assim: isso aqui é forte, irmãos. Como caístes do céu, ó Lúcifer, filho do quê? Alva. Alva o que? Luz, amanhecer, alvorecer. Você era filho da luz. Como que você caiu? Ele era filho da luz, irmãos. Diz mais: como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, você que tinha autoridade, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante, eu vou ser igual a Deus, eu vou fazer o meu trono acima do trono de Deus, eu vou ser maior do que Deus. Mas olha o resultado, olha o resultado da rebeldia, olha o resultado da desobediência, do orgulho, da soberba. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você queria ser maior do que Deus? Você queria ser melhor do que Deus? Elevar o teu trono acima do trono de Deus? Mas você vai para as trevas, você vai para o inferno, você vai para o abismo, porque o teu orgulho te derrubou. É tremendo, né? É tremendo, irmãos. E o que aconteceu com Lúcifer e com os anjos que caíram? Tornaram-se anjos do pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Se tornaram anjos do pecado, anjos caídos. 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram,
Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então Lúcifer, junto com os anjos que ele enganou, que ele mentiu, que ele falou: olha, vocês vão ter a autoridade que eu vou dar mais autoridade para vocês do que Deus, viu? A mentira, o engano. E o que aconteceu? Se tornaram anjos caídos, anjos do pecado. O que está reservado para eles? Cadeias, prisões, inferno, abismo e juízo. É isto que está reservado para eles. Judas capítulo 1, versículo 6, último livro antes de Apocalipse. Judas capítulo 1, versículo 6. Judas 1, 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, que não obedeceram a Deus, que rejeitaram a autoridade de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, de estar com Deus, abandonaram a Deus para seguir Lúcifer, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então o que está reservado para eles? Prisão, condenação eterna e juízo. Por quê? Deixaram, os anjos fizeram igual Adão e Eva, deixaram de ouvir a Deus para ouvir Satanás. É por isso que eu não posso ouvir qualquer palavra, irmãos. Eu tenho que ouvir a palavra da verdade, a palavra que liberta. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho que ouvir. Aleluia. Então, irmãos, nós temos o quê? A divisão do mundo espiritual e físico. Só que os anjos são seres espirituais, sim ou não? Tanto os anjos de Deus como os caídos. Mas eles agem aonde? No mundo físico. No mundo físico. Quando ele enganou Adão e Eva, ele agiu aonde? No mundo físico. Quando ele engana uma pessoa com a mentira, ele está agindo aonde? No mundo físico. No mundo físico. Então são seres espirituais. Os anjos de Deus trabalham para proteger, para guardar. E os anjos das trevas, eles trabalham, são seres espirituais, mas eles trabalham no mundo físico. Para quê? Para destruir, para enganar. Mas é o próprio diabo que vem enganar? Não, ele vai usar quem? Pessoas, vasos. Como tem vaso de Deus, e vocês vão aprender daqui uns dias o que são os vasos, também já estou preparando o estudo. Eu já dei o estudo do vaso de Deus aqui? Não? Estou preparando o estudo dos vasos de Deus, ok? Vocês vão ver que como tem vaso de Deus, tem vaso de Satanás. Tem árvore de Deus, tem árvore de Satanás, irmãos. Mais uma vez eu vou repetir, o diabo não vem de rabo e chifre. Ele vai usar pessoas. Ele age no mundo físico usando pessoas, falsos pregadores. Quem está entendendo? E aqui no mundo espiritual, aqui na atmosfera, sempre tem guerra. Existe uma guerra no mundo espiritual. Vamos ver? Apocalipse 12, um pouquinho para frente. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, Miguel e os anjos de Deus lutavam contra Satanás. E Satanás com os seus anjos lutava contra quem? Miguel e os anjos de Deus. Mas não prevaleceram.
nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, existe batalha no mundo espiritual. Quando você ora, Satanás luta para que a tua oração não seja respondida? Com certeza. Com certeza, quando você está lutando para buscar algo de Deus, para algo que seja para a glória de Deus, Satanás vai se opor, porque ele é o quê? Adversário. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Daniel capítulo 10. Olha a guerra entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Satanás se opõe, faz guerra, para muitas das vezes você desistir até daquilo que você está pedindo, daquilo que você está clamando a Deus. Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que colocaste o teu coração em compreender e humilhar-te, ou seja, compreender e humilhar-te perante teu Deus, entender as coisas de Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, linguagem figurativa, quem era o reino da Pérsia? Inimigo do povo de Deus. Então a linguagem figurativa, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu estava ali, eu não podia passar. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muito dia, não é para agora não, Daniel, mas Deus mandou entregar a revelação para você. Então quando Daniel orou, desde o primeiro momento aconteceu o quê? Deus ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Deus mandou quem? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel. O mensageiro de Deus é quem? O anjo Gabriel. Só que quando Satanás viu o anjo Gabriel vindo, fez o quê? Impediu que ele passasse, fez guerra. 21 dias Daniel orando, e o anjo Gabriel tentando passar e não conseguia. E Deus fez o quê? Mandou Miguel, príncipe, né? Príncipe dos exércitos do Senhor, e veio e fez guerra contra Satanás e seus anjos. E Gabriel fez o quê? Passou para entregar a mensagem a Daniel. Então guerra no mundo espiritual, para que o mundo material não seja abençoado. Guerra no mundo espiritual, para que você não seja abençoado. Mas pode ficar tranquilo, Deus está pelejando por você. Deus está enviando os anjos para pelejar. Os espíritos de Deus estão vindo pelejar em teu favor. Aleluia. Judas 1:9. Aprenderam onde fica Judas já? Antes de Apocalipse. Judas capítulo, só tem um capítulo, né? Judas 1, versículo 9. Olha aqui mais uma guerra espiritual, mais uma batalha do anjo de Deus contra Satanás. Diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando lutava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que aconteceu? Moisés morreu. Satanás falou: é agora, vou pegar o corpo dele e vou levar para o povo idolatrar. Eles vão idolatrar Moisés, porque Moisés foi um líder para eles. Deus falou para quem? Vai lá, Miguel, não permita. E ali Miguel lutou contra Satanás e venceu. E venceu, porque a Bíblia fala que Deus sepultou o corpo de Moisés, o próprio Deus, e ninguém sabe onde foi sepultado até os dias de hoje. Então olha a guerra aí. Satanás estava querendo usar o quê? Uma pessoa que foi líder
para ser idolatrado. Eu tenho que respeitar o meu líder, eu tenho que honrar o meu líder, mas eu não tenho que idolatrar o meu líder. Eu tenho que adorar a Deus. O meu líder é apenas um instrumento para abençoar a tua vida. Deu para entender? Aleluia. Então, irmãos, quais são os trabalhos dos espíritos? Ministrar. Os anjos ministrar, cuidar, zelar. E o de Satanás? Enganar, mentir, destruir. É isto, né? O trabalho de Deus, o Espírito de Deus, o Deus que é Espírito, o Deus que vive e reina, o Deus que é autoexistente, o Deus que é a verdade, o Deus que era e que há de vir, Ele fala e cumpre, porque Ele fala a verdade. Ele fala e cumpre, porque Ele fala a verdade. Números 23, 19. Lá no comecinho da Bíblia. Quarto livro da Bíblia. Números 23, 19. Deus fala e cumpre, porque Deus fala a verdade. Eita glória! Esse é o trabalho do Espírito de Deus, do próprio Deus, falar e cumprir. Diz assim, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, o trabalho de Deus é falar a verdade e cumprir tudo o que Ele fala. Esse é o Deus que nós servimos. João 8,45. João 8,45. João capítulo 8, versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. O que Jesus está falando? Eu falo a verdade para vocês, vocês não creem, porque vocês são filhos de quem? Aquele que não crê a verdade é filho da mentira, irmãos. Então, o nosso Deus, Ele fala a verdade, Ele cumpre com o que Ele fala. Deuteronômio 18, 22, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 18, 22. Diz assim: Deus fala a verdade ou mentira? Então presta atenção. Quando o profeta falar em nome do Senhor esta palavra e não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor falou, com soberba falou aquele profeta: não tenhas medo dele, não tenha temor, não acredite. O que Deus está falando? Se alguém chegar e falar alguma coisa para você em meu nome e não cumprir, não acredite, não tenha ali temor ou respeito. Respeito que estou falando não é faltar com respeito, mas respeitar aquela palavra que ele está falando. Não tenha. Por quê? Não fui eu quem falou, está dizendo o Senhor. Não fui eu quem falou. Porque Deus fala e cumpre. E Deus não mente, porque Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Crente que mente ainda não é filho 100% de Deus. Não, não. Ainda tem um pouquinho das trevas na vida dele. Tem que nascer de novo. É verdade ou não é? Ok? Então, irmãos, quando o Senhor fala, Ele fala a verdade. Ele fala a verdade.
Jesus falou por parábola, sim ou não? Mas ele falou, vai chegar uma hora que eu vou falar abertamente, vai chegar uma hora que eu vou esclarecer as parábolas, vai chegar uma hora que eu vou ensinar para o meu povo, eu vou levantar homens de Deus, mulheres de Deus, que vão ter a revelação da minha palavra, e vão ensinar a verdadeira palavra. Ensinar a verdadeira palavra. E o que está acontecendo? O livro estava selado, né? Lá em Daniel 12, depois você lê. O livro estava selado para onde? Para o final dos tempos. E nós estamos vivendo o quê? Final dos tempos. Nós estamos vivendo Apocalipse, irmãos. Nós estamos vivendo Apocalipse. Então o que o Senhor está falando? Olha, eu estou falando por parábola, mas vai chegar uma hora que eu vou dar sabedoria para os meus servos, ensinar e esclarecer todas as parábolas para vocês, trazer entendimento para vocês. João 16, 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. O que Jesus está falando? Olha, eu estou falando por parábolas, mas vai chegar a hora que eu vou falar abertamente. Como que Jesus fala hoje? Através da palavra, usando quem? Os verdadeiros pregadores da palavra. Então ele está trazendo o quê? Clareza, ensinamento, luz, luz, no meio das trevas, os verdadeiros ensinamentos. Vamos lá? Qual é o trabalho de Satanás? O trabalho de Deus é falar a verdade, cumprir o que fala, ensinar a verdade. E qual é o trabalho de Satanás? Falar daquilo que lhe é próprio. O que é próprio dele? A mentira. Quando você fala mentira, você está enganando. Então, enganar é o mesmo coisa. Falar mentira está o quê? Enganando. Enganando. João 8,44. Apóstolo, já decorei, mas não tem problema. Quanto mais você souber, melhor. Que bom se a palavra ficar escrita no teu coração. Amém? Sabe o que eu faço votos? Que nós sejamos uma Bíblia ambulante. Está lá, está lá, está lá. Esse é meu voto. Que nós venhamos guardar aqui e aqui a palavra. Que Deus venha selar aqui na mente e no coração. Que nós nos tornemos uma Bíblia ambulante. Você abrir a boca, não está nem com a Bíblia, você começou, ó, assim, 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 a Bíblia fala assim, 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 assim. Esse é o meu propósito. É por isso que vocês estão sendo ensinados, preparados para vocês fazerem discípulos. Aleluia. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus estava falando aqui para os judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os religiosos, aqueles que se diziam filho de Deus. Jesus falava, não, vocês não são filho de Deus, vocês são filho do diabo, porque vocês não creem na verdade, eu sou a verdade. Quem não crê na verdade não é filho de Deus, é filho das trevas. Eita glória. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Trabalho de Satanás, pai da mentira, enganar, mentir, roubar as pessoas da verdade. Por isto não faça igual Adão e Eva. Eles pararam de ouvir a Deus para ouvir Satanás. Não se deixe enganar.
Então, o negócio dele é mentir. É o que? Enganar. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E pode comer, Deus está te enganando. Você não vai morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os teus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não, Deus não quer que você seja igual a Ele, não. Por isso que Ele não quer que você coma. Por isso que você está sendo boba. Ei, pode comer. E o que Ele fez? Enganou Eva e depois Adão. Porque o papel dele é o quê? Mentir, enganar. Esse é o papel dele. Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Acharam? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Uma vez mais eu vou perguntar: o diabo vem de rabo e chifre? Você acha que o diabo vai usar o Alcorão do Estado Islâmico para enganar a igreja? Vai usar a Bíblia. Quando Satanás, lá em Mateus 4, depois você leia, foi tentar Jesus, ele usou o quê? A palavra. Tu não és o filho de Deus? Lança-te daqui. Porque está escrito que os seus anjos vão te sustentar em tuas mãos para que não tropece teu pé em pedra. Satanás usou a palavra. Você acha que o diabo, para enganar os crentes, para enganar os servos de Deus, para enganar, ele vai usar o quê? A palavra. E quem que prega a palavra? Pastores. E o pastor que não prega a verdadeira palavra é instrumento de Deus ou instrumento do inimigo? Inimigo. Se tem dois espíritos, tem dois tipos de pastores: pastores de Deus que pregam a verdade e pastores das trevas que pregam a mentira. Teologia da prosperidade, campanhas entregando objetos, tudo heresia. O que é heresia? Tudo que não tem respaldo na Bíblia. Então qual é a função do diabo? Enganar, mentir. Mentir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Já estamos encerrando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Um pouquinho para trás aí, não muito. Se você tem dificuldade de achar, vai lá no índice da Bíblia, que lá dá o número da página que está. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Acharam? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: o qual se opõe, o qual é adversário, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, se levanta contra tudo aquilo que serve a Deus, que busca a Deus, que adora a Deus verdadeiramente. Satanás se opõe, ele quer colocar barreira. A pessoa quer vir para a igreja, ele coloca barreira, coloca dor de cabeça, coloca dor na perna, coloca sono, coloca cansaço. Hoje ele se opôs e muitos não vieram.
Qual que é o papel dele? Ser adversário, lutar contra tudo aquilo que é de Deus. Esse é o papel de Satanás, esse é o papel dos espíritos das trevas. Lutar contra tudo aquilo que é de Deus. Vamos repetir. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora. De sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem vai se assentar no templo de Deus, no trono de Deus, querendo ser Deus? Satanás, através de quem? Ele vai vir, o diabo vai vir em espírito e sentar? Através de um homem, o anticristo. Então, ele se opõe. O papel do diabo é se opor, é colocar barreira. É por isso que quando você vai fazer alguma coisa para Deus, começa a aparecer barreira, dificuldade. Pessoa fala que vai vir te ajudar, não vem. Pessoa que fala que vai com você, não, eu vou evangelizar, pode deixar, não vai. Irmãos? Porque o diabo está se opondo. Está se opondo. Não, pode contar comigo que eu vou ajudar a vir limpar a igreja. O diabo opõe, fala, larga esse bobo, vai lá fazer o quê? O diabo se opõe. Quando você quer jejuar, você não acorda com fome, mas quando você vai jejuar, parece que tem um buraco no teu estômago, às vezes, quando você acorda. Quem está entendendo? E eu vou falar uma coisa, o papel do diabo é acusar também, né? Acusar. Esse é o papel do diabo. Não acuse ninguém, deixa o próprio Espírito Santo acusar. Não acuse ninguém. Esse é o papel do diabo. Quem está entendendo, diga aleluia. E o que mais que o diabo faz? Ele vai usar quem? Falsos pastores, falsos profetas. É esses que ele vai usar. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13 ao 15. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. O que ele está dizendo? Olha, tem falsos apóstolos, tem falsos obreiros, tem falsos pastores fraudulentos. O que é fraude? Aquilo que é uma mentira, aquilo que é um engano. São obreiros mentirosos. Agora olha só o que ele fala. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que ele está dizendo? Eu não me assusto disso não, porque se o pai da mentira, que é o diabo, se transforma em anjo de luz, o que ele pode fazer? Olha o que diz o versículo 5. É muito mais, é certo, e é muito, pois que os seus ministros, ministro de quem? De Satanás, se transfigurem em ministro de justiça. Obreiros fraudulentos, pastores fraudulentos, mentirosos, enganadores, apóstolos fraudulentos. Mas aquele apóstolo arrasta a multidão, mas se ele não prega a verdade, ele é fraudulento, ele é um falso profeta. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. Quer brigar, vai brigar com o apóstolo Paulo que escreveu. Eu só estou passando a verdade para vocês. Estou ensinando a verdade. Está dizendo o quê? Que esses apóstolos fraudulentos, pastores fraudulentos, pregadores fraudulentos, obreiros fraudulentos, mentirosos, enganadores, versículo 15, estão se transfigurando em ministros da justiça. Eles parecem que são justos, eles parecem que são pregadores da verdade, mas não são. Paulo está dizendo que se Satanás se transfigura até em um anjo de luz, ele tem poder de usar esses falsos apóstolos, esses falsos pregadores, como se eles fossem o quê? Ministros da
justiça, mas não estão ministros da justiça, porque não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão usando o evangelho para ganhar dinheiro, para ficar rico, estão usando o evangelho não para ganhar vidas para a eternidade, mas para usurpar, enganar o povo e tirar o que for possível da vida de cada um. Então Deus usa os seus pastores para pregar a verdade, e o diabo usa os seus pastores para enganar. Para enganar, e o que eu tenho que fazer? Vigiar. Vigiar, estar atento. Espera aí, essa palavra que ele está falando aí, não está em conformidade com o que diz a Bíblia. Para mim não serve. Para mim não serve. Você tem que ouvir a verdade. Existem dois tipos de espíritos: os espíritos de Deus e os espíritos de Satanás. Eu provei para vocês hoje. Conclusão: Deus é o espírito da luz, Deus é o espírito da verdade, Deus é o Criador e criou tudo pela sua palavra da verdade. Deus é a verdade e Deus não pode mentir, porque Ele é a própria verdade. Não tem como mudar, Ele é a verdade. Então Deus é o Criador, ok? Criou tudo pela sua palavra da verdade. Deus fala a verdade, e quem é de Deus fala a verdade. Satanás é a criatura, e pelo seu orgulho, ele se opôs a Deus. Ele quis ser melhor do que Deus, e quando Deus retirou dele a luz, ele se tornou trevas, ele passou a ser um anjo caído, e passou a se opor contra tudo aquilo que vem de Deus, tudo. Então aí está a diferença. Deus é Criador, Deus criou tudo pela sua palavra, Deus, Ele fala a verdade porque Ele é a verdade, e é por isso que nós devemos andar na verdade, viver a verdade. Você prestou atenção que lá em Efésios 12, a primeira parte, a primeira coisa que é colocado ali, o primeiro instrumento como armadura é o quê? Cinja os meus lombos com a verdade, revista a minha costa, a minha vida, o meu corpo com a verdade. O que Paulo estava dizendo? Eu quero carregar sobre mim a verdade. Satanás é mentiroso, ele é criatura, ele é orgulhoso, soberbo, e ele se opõe a tudo que se chama Deus, como nós vimos. Tudo. Ele se opõe, como nós vimos em 2 Tessalonicenses 2,4. Ele se opõe e é mentiroso, e ele quer se proclamar que ele é Deus, mas é um Deus com letra minúscula, né? O nosso Deus é com letra maiúscula, porque é supremo, eterno e todo-poderoso. Que Deus te abençoe. Pode aplaudir ao Senhor.